Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Sou o professor Valdes Amaro Lima e essa é a disciplina Gestão Estratégica da Produção e Logística. Vou começar fazendo minha audiodescrição. Sou um homem pardo, de 1,63 m, careca, barba preta. Estou vestindo neste momento uma camisa de cor salmão, uma calça marrom e um tênis branco. Estou aqui nos estúdios de gravação do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte, onde ao fundo nós temos uma parede branca com pontos interligados na cor cinza e ao lado esquerdo uma parede branca com as iniciais EAD mudando realidades na cor verde. Essa é a nossa sexta e última aula da disciplina de Gestão Estratégica da Produção e Logística e nós vamos falar brevemente sobre alguns desafios relacionados com a área, né? Especialmente a área de logística, tá? Dentro da discussão da disciplina. Então, o objetivo da nossa aula é refletir sobre desafios contemporâneos, né, na gestão de produção e logística, especialmente relacionado com micro e pequenas empresas. Então, vamos destacar alguns pontos que estão relacionados com tudo que nós conversamos ao longo da disciplina a respeito da gestão da produção e logística, né? E trazendo aí alguns pontos relacionados com as micro e pequenas empresas, que são a maior parte das empresas do nosso país, tá? A gente começa destacando a função compras, né? E aí a gente questiona, ela é estratégica ou ela é operacional, né? Então, a gente viu que a área de compras é uma área extremamente importante dentro da gestão da produção, né? Ela impacta diretamente os custos e a qualidade, sendo peça-chave para a competitividade. Então, para você produzir bem, para você produzir com um custo menor, para que você produza produtos, né, que tenham qualidade, é preciso comprar bem, né? Comprar matéria-prima de qualidade, comprar matéria-prima que seja entregue no prazo adequado, com a qualidade adequada, tá? Essa função compra, então ela é extremamente importante, ela é estratégica, já respondendo a pergunta do nosso slide, ela é estratégica dentro da gestão da produção. Tá? E aí nós temos desafios, né, inerentes a como fazer com que essa função ela seja adequadamente organizada e cumprida dentro das empresas, né? Então, em todo o processo produtivo, o início de cada operação ela exige que os materiais e os insumos, né, estejam disponíveis e seu abastecimento seja garantido com certo grau de certeza, para atender às necessidades atuais e futuras, sendo, portanto, uma atividade fundamental no processo de redução de custos das empresas, como eu já destaquei para você, tá? Mas o que está envolvido, né, então, nessa função compras? A atividade de compras ela envolve um ciclo composto de 5 etapas. O primeiro delas, a análise das ordens de compra recebidos, né, imaginando um setor dentro da área que vai fazer essa análise. E a segunda, pesquisa, identificação e seleção de fornecedores, né? Seguindo para negociação das ordens de compra com fornecedor selecionado, né? Acompanhamento do fornecimento e da entrega das ordens de compra e o recebimento do material das ordens de compra. Então, essas 5 etapas, ela exige que existam pessoas dentro das empresas destinadas especificamente para essa função, né? Que tenham tempo e que tenham capacitação para poder fazer esse processo adequadamente. Por quê? Porque se você não seleciona bem o fornecedor, né, com o custo da matéria-prima adequado para aquele produto, você onera o processo de produção e você automaticamente onera o preço final daquele produto, certo? Então, é preciso olhar estrategicamente para essa área e direcionar um esforço estratégico para que ela seja bem executada, bem cumprida, né? Essas 5 etapas, elas resumem etapas gerais desse processo que devem ser executadas aí da melhor maneira possível dentro da literatura acadêmica sobre o que seria uma função, né, adequada para essa atividade de compra.
Uma outra temática relacionada à questão da produção e logística, quando nós falamos, né, dos desafios relacionados com esse tema, trata justamente da integração, né, entre produção, logística e compras. Quer dizer, não é possível, né, você ter um bom processo andando se uma área não conversa com a outra. Então, a gente acabou de falar que a função compras é uma função extremamente importante e desafiadora dentro da gestão de uma empresa. Só que se não houver uma integração dessa área com as demais áreas, acaba sendo um esforço em vão, né? Acaba sendo um esforço que não vai refletir diretamente na parte de produção ou na parte de logística. Então, a gente fala aqui então que a integração ela melhora o fluxo de informações, né? Ela evita rupturas e ela aumenta a eficiência da cadeia. E aí a gente traz aqui uma representação gráfica, né, dessa integração, retratando a necessidade do fluxo de materiais, mas também do fluxo de informações dentro do processo de produção. Então a gente tem aqui a produção sendo representada por esse ícone, né, como produção e atividade de apoio. Porém, ela recebe suprimentos e ela destina, né, o produto final acabado a partir de fornecedores para o cliente final. E em volta disso tudo, a gente tem uma série de outras atividades ocorrendo. Então, por exemplo, né, o planejamento de estoque de matéria-prima, o processamento do pedido de compra até a compra em si, né, são atividades que estão anterior ao fornecimento que vai trazer os suprimentos adequados à produção. Então, se eu não sei exatamente qual é o planejamento de estoque de produto acabado, e aí eu volto a lembrar você lá do planejamento e controle da produção, do plano mestre, onde a gente viu que aquilo que vai ser produzido, ela depende do que eu já tenho no meu estoque, né? Se eu não tenho essa informação, se esse fluxo de informação não acontece, o meu planejamento de matéria-prima, ele fica deficitário. Por quê? Porque vai ser comprada matéria-prima em uma quantidade ou maior ou menor daquilo que eu preciso para a produção, certo? Da mesma forma, o armazenamento do produto acabado. Se eu não tenho uma informação adequada da previsão de vendas, o armazenamento do produto acabado pode onerar a empresa armazenando mais produto do que deveria, ou o contrário, deixando faltar produto no armazenamento de produto acabado para poder atender a demanda, né? Então, essa integração, ela é fundamental, né? E esse fluxo de informações complementar ao fluxo de materiais que envolve o processo de produção, ela é essencial para o bom andamento da gestão da empresa. Falando especificamente das micro e pequenas empresas, né, a gente tem como principais desafios destacados, né, a infraestrutura, tá? Muitas vezes infraestruturas pequenas, né, limitadas, capital limitado também como um outro desafio. Normalmente são empresas que têm um poder de compra menor, né, em função da disponibilidade de recursos financeiros, falta de tecnologia, né, algumas vezes relacionado justamente pela ausência de capital disponível para se fazer grandes investimentos em tecnologia, né, e gestão de pessoas, né, porque normalmente são empresas com um número muito reduzido de colaboradores, né. Muitas das vezes, o próprio empresário é quem coordena e executa muitas das atividades dentro da empresa. Então, você tem uma dificuldade grande de atribuir funções, né, para um quadro muito limitado de pessoas, e isso acaba influenciando também na gestão aí da produção de uma forma geral. Falando sobre inovações e tendências, né, então, a gente destaca, eu trago como destaque aqui a logística reversa e sustentabilidade, né? Ela inclui, olha só, o retorno de produtos, reciclagem e reutilização. A gente falou, né, sobre ela quando a gente estava falando da cadeia de suprimentos, né, em aula anterior, onde a última etapa da gestão da cadeia de suprimento trata justamente do retorno, reciclagem do produto após o seu descarte, né? Então a logística reversa ela vem como uma grande tendência relacionada aí à questão da sustentabilidade, né? Tratando justamente desse retorno de produtos, reciclagem e reutilização após
o uso pelo cliente final. Ela gera valor e ela reduz o impacto ambiental. Né? Então, a gente tem aqui uma representação gráfica que traz esse esquema, né? Então, a produção pela indústria, a distribuição, o varejo, né? O consumidor final, mas após o consumidor final, a coleta e seleção, para poder separar aquilo que pode ser reciclado, aquilo que pode ser reutilizado, né? E aí, aquilo que deve ser reciclado, você vai para a reciclagem, mas aquilo que pode ser reutilizado, você pode encaminhar para outras indústrias ou para a própria indústria produtora, tá bom? Uma outra inovação e tendência que a gente destaca é justamente a tecnologia da informação e comunicação, o uso da inteligência artificial, blockchain, o green logistics, né, mobilidade elétrica, automação e dados em tempo real, são temáticas que estão muito relacionadas principalmente com a área de logística, quando nós falamos da importância, né, e de quanto agrega valor a entrega no tempo certo e no lugar certo, né, a tecnologia da informação e comunicação, as inovações relacionadas com ela, acabam sendo aí um fator decisivo para essa diferença da logística dentro da gestão da produção e operações, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desses temas, né? São temas que te trazem aí a reflexão sobre as tendências, né, e os desafios relacionados com essa área, e te desejo aí um excelente final de disciplina, sucesso na sua trajetória. Educação à distância, mudando realidades.